Boa tarde, nono ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Fazia um tempo já que a gente não retomava as atividades do livro. Então vou ter que relembrar vocês um pouquinho do que aconteceu. Bom, basicamente, no último vídeo da gente, certo? Aliás, antes de dar continuação ao assunto, eu queria fazer um pequeno apelo, na verdade. Eu não estou recebendo as atividades de vocês como deveria também. E isso implica diretamente no andar das aulas. Porque o que é que acontece? Se eu não recebo as atividades de vocês, eu recebo de duas, três pessoas, eu não consigo traçar o perfil da turma para aquele determinado assunto. Por exemplo, se digamos que 15 pessoas me enviassem, e das 15 eu visse que 10 pessoas estão com problema em determinado assunto, eu conseguiria traçar uma aula mais focada para aquele assunto. Como eu não estou recebendo atividades o suficiente, eu não tenho campo mostrar para trabalhar isso com vocês. Então, isso complica o trabalho, gente. Então, fazer esse apelo aí para vocês estarem entregando as atividades em tempo hábil também, né? Para poder estar agregando e focando a aula de vocês em assuntos mais, como é que eu posso dizer, mais necessários para vocês mesmos, que vocês sentem dificuldade, tá? Porque língua portuguesa para a gente não vai ser só seguir o livro exatamente, tá? Não que o livro seja ruim, o livro, pelo contrário, o livro é muito bom. Só que a gente tem que adaptar o que o livro traz para a necessidade e realidade da gente. Não adianta, por exemplo, eu sair correndo, que foi o caso que a gente fez em inglês, por exemplo. O livro é muito bom, mas adianta sair correndo com o livro quando vocês não entendem boa parte do que está acontecendo? Não faz sentido. Então, fazer atividade só por fazer para terminar o ano letivo também não faz sentido para mim, né? Então, eu gostaria de fazer esse apelo a vocês para vocês entregarem mais essas atividades de forma pontual, para que eu possa traçar esse perfil da turma. Eu estou olhando assim pro lado, tá, gente? É por conta que o livro está aqui do meu lado. Ele está aqui, ó. Eu estava esfolhando ele. E aí eu posso traçar esse perfil do aluno, certo? Então era basicamente esse apelo que eu queria fazer para vocês. Destaque, né? Eu não sei se vocês estão lembrados, a última vez que a gente pegou no livro realmente foi, acho que foi dia 11 de abril, se eu não me engano. Faz um tempinho. Faz aí quase um mês já, né? Acho que foi dia 11 de abril. É porque, sim, foi. É porque teve a pausa, né? Vocês fizeram as atividades e tudo mais, que foram ministradas pelo professor Jones, tá certo? Então, foi isso mesmo. Mas já faz muito tempo, eu vou ter que relembrar vocês. A gente estava na página. A gente parou, na verdade. Certo? O livro de vocês, a gente parou na página 22. Foi. 23 eu não fiz não, porque eu senti que não ia agregar muito a vocês não. Achei melhor pular. Mas por que o professor de vocês preferiu pular as atividades da página 23? Porque na página 24, dando esse contexto para vocês, o livro vai iniciar um tipo de reflexão entre os textos abordados, tá? Ele vai fazer os textos conversarem entre si. Como assim, professor? Coisa sem nexo, o senhor está falando? Ele vai ver algumas relações, os tipos e os gêneros textuais, tá bem? Vocês vão ver que tem muitas características em comum, e que muitos textos, por exemplo, às vezes um texto abordado num jornal apresenta características de um tema abordado na internet, e está tudo bem, né? Não, as características não são intrínsecas ao tipo, o meio que você publica, esse tipo de coisa. É basicamente para vocês verem esse tipo de relação e tra altri, né? A expressão do italiano, entre outros. Tra altri, na verdade. Mas enfim, dando sequência. Então, só para relembrar vocês mesmo, a gente tava, e eu recomendo veementemente que vocês dêem uma olhadinha ou no vídeo anterior da gente, que vocês acharem mais prático, tá? Ou no vídeo anterior, ou uma lidazinha nos textos do livro que foi trabalhado. Ah, professor, que textos são esses? É aquele do convite, pedindo para você não dar esmola a crianças, dar uma olhadinha na fotografia, do comércio da minicância, certo? O termo correto. Lembrarem daquele texto que a gente leu também, O Mendigo na Esplanada. Ih, a câmera dá desfocada.
O Mendigo na Esplanada. Então, vocês relembrando desses textos, a gente pode dar continuação, certo? A gente pode dar continuidade ao assunto. Então, vocês escolhem aí qual a melhor forma de revisar. Não vou fazer isso em vídeo porque seria totalmente inviável e tomar muito tempo de vocês. E eu sei que muitos não têm assim, essa capacidade de estar olhando vídeos muito longos, tudo mais, questão da internet. É coisa que a gente já viu, né? Então é só vocês revisarem. Bom, dito isso, espero vocês na página 24, onde veja, a página começa com aquelas atividades ainda que eu disse que iria ignorar e continuaremos ignorando. Por quê? Porque eu sinto que não vai agregar nada. Na verdade agregaria, mas seria algo em debate para a gente ter em sala de aula realmente, sabe? Seria algo para a gente ter mais com uma conversa. Faz muito sentido fazer esse negócio, essas questões via EAD não. Por mais interessante às vezes que seja, não se aplica ao contexto da gente, né? Bom, na página 24, a gente vai ver uma pequena... a gente vai ver um pequeno textinho, certo? Um pequeno texto sobre ainda dando continuidade ao assunto sobre a mendicância e tudo mais, questões de cidadanias em si, certo? E depois disso, vocês vão ver que o livro vai começar um estudo gramatical sobre predicativos do sujeito. E aí, relembrando a vocês, a gente pausou justamente nessa atividade para eu iniciar vocês nas classes gramaticais. Iniciar não, desculpa, dar continuidade, porque o professor João já havia dado início com vocês nas classes gramaticais, certo? Então agora eu posso começar de certeza, porque eu sei que vocês têm em mente o uso correto, né? Dada a última atividade da gente, eu passei para vocês, a última aula da gente foi relacionada à aplicação, enfim, o uso gramatical, os erros gramaticais mais cometidos por vocês e tudo mais. E meio que, pelo menos até agora, né, consertado esses pequenos problemas, pelo menos metade deles eu acho, e com classes gramaticais revisadas, por isso que eu recomendo vocês assistirem o vídeo novamente. Eu tenho a garantia de poder começar bem o próximo assunto do livro, que vai ser tipos de predicativo, tá bem? Aliás, a gente inicia tipos de predicativo e vai ler predicativo do sujeito. Agora até... É, vamos ao predicativo do sujeito. Não sei se chegaremos à verbo da ligação hoje também. Se a gente vai ver em vídeo. Se eu ver pelo assunto que eu for me prolongando muito, eu dou uma pequena pausa. De qualquer forma, espero vocês na página 24 do livrinho. Ok? Vamos para a primeira transição. Bom, pessoal, vocês já estão vendo aí a página 24, a 24ª página. Temos aí tipos de predicado, tá? A gente vai estar aí iniciando essa sessão aí chamada reflexão. Vou afastar um pouquinho para vocês ficarem melhor, porque senão eu vou daqui a pouco com a minha câmera, né? Ela tem um foco meio muito em cima de mim. Reflexão sobre o uso da língua. Tipos de predicado. O texto a seguir corresponde a um trecho da notícia que divulga a campanha Não Dê Esmola a Crianças. Né? Não dê esmola, promova a cidadania. Tá? Me empolguei. Vista na seção Conversa em texto. Tá, outro negócio interessante aí. Uma coisa interessante que eu queria agregar a vocês, na verdade, e essa parte do livro me lembrou, foi fazer essa pequena diferenciação entre palavras homófonas e palavras homógrafas. Eu queria que vocês nem lembrem, na verdade, o que isso significa. Mas aí eu fiz uma atividadezinha bem legal. Uma atividade não, é um livro. É uma atividade do livro, mas foi baseado numa atividadezinha para o 8º ano, se vocês quiserem dar uma olhadinha. Mas basicamente foi sobre radical, radical e afixos, na verdade, né? Prefixo, sufixo e etc. Né? E qual é o sentido aqui? Bom, isso me lembrou homógrafas, tá? São palavras que se escrevem do mesmo jeito,
se leem de forma diferente. Tá? E por que eu falei da atividade do oitavo ano sobre afixo? Porque o prefixo homo, tá? Ele indica, eu não lembro agora, eu creio que seja do grego, mas eu não tenho certeza. Não sei se é eu não sei se ele é proveniente do grego ou do latim, mas é dessas duas. Bom, não, talvez seja do latim. Provavelmente é do latim. De qualquer forma, homo quer dizer mesmo. E grafo vem de grafia, escrita, tá? Então, palavras homógrafas são palavras que se escrevem do mesmo jeito, se leem de forma diferente. Palavras homófonas, veja, homo, prefixo, é referente a som. Desculpa, é mesmo. Homo é mesmo. Por exemplo, homógrafa, mesma grafia. Homófona, fono, fone, fono, é tudo relacionado a som, escuta, certo? Então, homógrafas, mesma grafia. Homófonas, mesmo som. E, enfim, e tralialtri, né? Vocês vão ver outros homos aí na vida de vocês. Homo, sempre, quando tem a palavra e tem H-O-M-O, geralmente significa mesmo e alguma outra coisa. Questão é, por que eu estou falando isso tudo? Vocês viram aí o uso da palavra sessão. E eu provavelmente, eu tenho fortes indícios, na verdade. Eu creio que vocês não lembrem da diferença de uso da palavra sessão. Quando usar sessão, sessão e secção. Bom, sessão, desse jeito que está aí, é referente a uma parte do livro, tá? Seção é uma partezinha separada. Quando a gente usa seção desse jeito aí, SS cedilhão, a gente se refere a uma parte que foi separada do todo. Por exemplo, a seção de livros da biblioteca. Seria seção assim. A seção de transporte da prefeitura. Seria assim. Tá? Enquanto que seção começa com C, tem dois S, por exemplo, C é dois S, é utilizada quando você quer quebrar alguma coisa. Vem, por exemplo, a seção dos direitos autorais, a quebra dos direitos autorais. A seção indica ruptura, na verdade, não é quebra não. É, é um sinônimo de quebra também em certos contextos, mas é mais ruptura. Seção SE, dois S. Não, CE, dois S, não. Seção. E aí o seção, tá? SE, dois S, ão, é referente a um espaço de tempo. Por exemplo, sessão da tarde. Na sessão da manhã. É um período de tempo. Esse uso é referente ao período de tempo, certo? Mas enfim, fica aí a curiosidade para vocês, né? Enfim. E secção, na verdade, S, cedilhão, existe ainda. Vem de particionar, né? Vem do verbo seccionar. É você quebrar alguma coisa. Por exemplo, eu seccionei a atividade em 3 partes. Poderia até fazer uma brincadeira, né? De um trava-línguas. Eu seccionei a atividade em 3 sessões diferentes para serem resolvidas em 2 sessões de tempos. Em 2 sessões de mesmo tempo. E aí todas as sessões serem diferentes, assim, de escrita diferente. E veja que tem o mesmo som, obviamente. Tá? Você só percebe qual é o sessão certo baseado numa coisa. Mas eu vou trabalhar isso. Se vocês sentirem alguma dúvida, não lembrarem muito bem desse assunto, me avisem, tá? Aí eu faço um pequeno relembre para vocês. Bem interessante esse assunto. Parônimos também, esse tipo de coisa. De qualquer forma, vamos dar continuidade, porque eu acho que para o vídeo não se estender muito. Vamos à leitura, né? A campanha Não Dê Esmola, Promova a Cidadania, inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados, dentro do objetivo de atendimento às crianças e adolescentes em situação de mendicância. A iniciativa, estruturada pela Prefeitura de Dourados por meio da SEMAS, Secretaria Municipal da Assistência Social, terá como principal parceria os conselhos tutelares. Nesta etapa, para levantamento do perfil dos menores nesta condição. Coleta de dados dos menores em situação de mendicância será direcionada pelos conselheiros tutelares. Faltou um artigo aí, na verdade.
A SEMAS enfatiza que o intuito é o diagnóstico, há um diagnóstico do perfil de cada um para posterior encaminhamento junto à rede de proteção. E aí falta uma crase, mas enfim, não vai entrar nesse detalhe de gráfico mais não. No período das férias escolares, não, no período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. E a campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes, permitindo sua inserção e acompanhamento na rede de proteção do nosso município, e significando o projeto de futuro para essas crianças, adolescentes e suas famílias. Destaca o secretário de Assistência Social, Landmark Ferreira Rios. Nome imponente, né? Landmark. Bom, continuando, as SEMAS destacam que um correto diagnóstico com perfil dos menores em situação de mendicância serão realizados encaminhamentos com o perfil dos menores em situação de mendicância serão realizados os encaminhamentos que posteriormente serão apresentados em relatório. Não dê esmola, viu? Promova a cidadania, Prefeitura de Dourados, 4 de 2018. Tem muito o que falar sobre o texto, não. Mas enfim, vamos às atividadezinhas, né? Leia estas orações esteja desse trecho. A campanha, tarará, inicia segunda fase desse mês de julho em Dourados. Promova a cidadania. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um. No período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. A campanha estará voltada para a identificação destas crianças e adolescentes. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados encaminhamentos. Note, na verdade, isso não é uma atividade. Assim, vocês vão ter que ler todo jeito, né? Não é uma atividade que vocês estão acostumados. Inclusive, eu vou pedir para vocês escreverem isso. Tanto esse primeiro como o segundo. Porque não são atividades em si, tá? São coisas relacionadas à ortografia, gramática e etc. Então vai agregar muito a vocês. Tipo, não é só, vou colocar as respostas. Como é que você coloca a resposta disso? Não tem como, né? Então vocês vão colocar aí, organizar no caderninho de vocês os exemplos bonitinhos e anotar o assunto gramatical, tá bem? Até para ficar de fácil consulta depois. Reproduz o quadro e copie nas colunas as orações que trazem a notícia. Ó, tu tá vendo? De acordo com a informação expressa pelo predicado, ação ou atributo. Característica, qualidade, estado, modo de ser do sujeito. Coluna 1, predicado, expressão, ação do sujeito. Coluna 2, predicado, expressa, atributo do sujeito. Tá, vou fazer um pequeno relembro aqui a vocês. No primeiro, o que é o predicado? Primeiro eu quero explicar a vocês o que é um predicado. Quando você retira o sujeito da palavra, todo o resto é predicado. Geralmente. Na maioria dos casos. 80% dos casos. Tá? Salvo excesso, obviamente, como é que eu posso dizer? Orações que não têm sujeito. Por exemplo, choveu. Choveu não tem sujeito. Esse tipo de coisa. Só o verbo, na verdade. Essa oração não pode ser considerada. Mas, enfim, em geral, o predicado, ele atribui ou uma característica ao sujeito, ou uma ação, ou ele expressa uma ação realizada pelo sujeito, ou ao sujeito. Ou no sujeito. Enfim, relacionada ao sujeito. E sujeito é aquele que recebe a ação do verbo. Ou, enfim, que está em ênfase na história. Pelos exemplos, vocês vão ficar interessados. Vejam, aliás, vocês vão entender. A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados. Quem é o sujeito dessa frase? Tá? Aí você faz, geralmente, o que acontece? Você faz a pergunta ao restante da frase. É mais ou menos a mesma coisa que a gente vê em objeto direto e objeto indireto. Coisas que a gente vai ver mais tarde. Eu creio, nem sei se vocês vão ver comigo ainda, na verdade. Mas eu acho que vai dar tempo sim de vocês verem objeto direto e objeto indireto. Mas é quase a mesma lógica que a gente usa em objeto direto e indireto. Você faz a pergunta ao resto da frase. Quem inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados? A resposta, a campanha. Então, quem é o sujeito dessa frase? A campanha. Né? E aí, se você fosse colocar na coluna 1 ou na coluna 2,
seria esse predicado expressa ação do sujeito ou esse predicado expressa atributo do sujeito? Seria ação, né? Se ela inicia geralmente indica uma ação, não indica uma característica, né? Enfim, o verbo indica uma ação nesse caso. Promova a cidadania. O intuito é um diagnóstico, aliás, no período das férias escolares, geralmente aumenta o número de crianças nas ruas. E assim vai. Enfim, vocês vão pegar essas frases e vão separar nessas duas colunas. É que vocês acham que é a ação do sujeito, que é atributo do sujeito, e eu vou ficar curioso na resposta de vocês. Tá? O que é que eu fortemente recomendo? Vocês esperarem um pouquinho e fazerem essa atividade depois que a gente lê as informações abaixo. Vocês voltam e fazem com mais segurança. Se vocês não terem que fazer, aí chega no final do vídeo e vocês dizem, eita, aí agora o professor me diz um negócio desse. Aí eu vou vi que eu errei aqui. Eu vou lá e faço errado. Então eu recomendo que vocês esperem até o final para vocês responderem. Tá bem? Se quiserem responder, se tirem confiantes, para depois voltar, pode ser também. Quem sou eu, né? Para dizer a ordem de vocês, né? Cada um, cada um. Geralmente a gente organiza, eu mesmo sou bem assim, geralmente a gente organiza de uma forma ótima pra gente, por mais que alguém diga, ó, desse jeito é melhor, tem o nosso, é difícil forçar essa barreirinha do nosso jeito, digamos assim. Quando em uma ação, aliás, vamos pro segundo agora, tá? O segundo da página 25. Quando em uma oração o predicado expressa uma ação, o verbo é a palavra mais importante desse predicado, obviamente, né? Um verbo geralmente indica uma ação, seja do sujeito, seja enfim, de qualquer coisa. Um verbo indica uma ação, né? Uma atividade. Quando o predicado expressa um atributo do sujeito, a palavra ou expressão com um valor adjetivo que expressa esse atributo é o mais importante do predicado. Como o verbo, nesse caso, tem como função ligar o sujeito ao seu atributo, dizendo que se trata de um verbo de ligação. Tá? Por exemplo, geralmente não, essas frases, elas vão ter um verbo, mesmo que indiquem uma... Como é que eu posso dizer? Por que o livro falou isso, na verdade? Eu estou procurando as palavras corretas para colocar da melhor forma possível para vocês entenderem. O que acontece? Deixa eu só me agitar na cadeira. O livro está querendo iniciar para vocês, sem dizer que eu acho isso a pior coisa desses livros atuais. Que é, os livros antigos, no meu tempo, eram o seguinte. Você tinha um título enorme. Pá! Tipos de predicado. Aí, predicado é assim, assim, assado, assim, assim, assado, assim, assim, assado. O que acontece? Os livros eles tiveram uma radical mudança. Deixa eu ver só a hora. Uma radical mudança sobre a organização, sobre a estrutura deles. Eles não chegam para vocês e dizem mais, olha, é assim, é esse assunto. Eles começam com um texto, não sei o quê. Aí, entre linhas, intrinsecamente, eles apresentam o assunto para vocês. Eu acho isso tão... assim, é didático, porque não indica uma forçação de barra, assim dizendo, né? Não indica que eu estou querendo empurrar a goela de vocês um assunto. Mas é muito ruim de você se organizar. Pô, onde é que tá predicado do sujeito, velho? Não sei, eu não tô achando o título. Fica um negócio tão jogado assim, né? Eu particularmente não curto. Enfim, gostos e gostos, né? Inclusive, se faltou eu falar de palavras homógrafas, eu gosto de você, eu tenho gosto diferente. São palavras que se escrevem igual, mas tem sons diferentes, tá? Ficou faltando falar, falei agora. Mas vamos lá. Segundo, lê as informações do quadro. Isso a gente viu. Letra A. Indica as ações expressas pelos verbos nas orações que você transcreveu na coluna 1. Você vai procurar o verbo dessas frases aí que você colocou na coluna 1. Certo? Indica os verbos de ligação que aparecem nas orações transcritas nas colunas 2. Tá. Qual a diferença aqui que eu tenho que explicar? Como o livro não disse, mas deixou intrinsecamente aí, ele quis mostrar para vocês os tipos de predicado que existem. Eu não sei a vocês, predicado é o que se diz sobre o sujeito ou o que o sujeito fez. Enfim, ou é a ação do sujeito ou é algo sobre o sujeito. Ou é algo que ele tem barra sofreu ou é algo que ele está causando, promovendo. Certo? E aí o que acontece? Nessas expressões, quando você tem orações
que tem predicativo do sujeito, que o predicado do sujeito, ela expõe um atributo, por exemplo, deixa eu pegar uma frase aqui para vocês já dar spoiler. Veja, o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. É porque parou, né? Mas deixa eu procurar no texto onde é que tá. Não, vou perder tempo procurando. Achei. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um. O intuito é o diagnóstico de cada um para posterior encaminhamento. Tá. É um sujeito oculto aí no caso, né? É sobre as crianças aí, de cada um. Perfil de cada um seria de cada uma dessas crianças em situação de medicância, né? Mas veja que ela está qualificada como atributo do sujeito. Não é algo que o sujeito está causando. Não é. Veja a diferença. A campanha inicia a segunda fase neste mês de julho em Dourados. Olha a diferença. E a letra C. O intuito é o diagnóstico do perfil de cada um. Se eu digo Maria vai à padaria, ou se eu digo Maria Maria vai à padaria, deixa eu ver Maria vai à padaria seria uma expressão do sujeito. Ela foi à padaria, expressou uma ação de Maria. Já se eu dissesse a vocês assim, Maria é uma pessoa muito ativa. E aí, obviamente, depois eu fosse dizer, porque ela vai à padaria todo dia às 6 da manhã. Tudo bem. Mas aí, na primeira oração, Maria é uma pessoa ativa. Eu quero dizer o seguinte, eu estou exprimindo uma característica dela. Qual foi o verbo que eu usei? É, o verbo ser ou estar. Maria é. Certo? E Maria sendo... Deixa eu só desligar o telefone aqui. Engraçado, né? Como não tem um vídeo meu que o telefone não interrompe. É incrível. Pronto, voltamos, né? E sim, qual é o verbo dessa expressão? Maria é. Aliás, é. Ser ou estar. E o que é que... Você analisa o contexto. Esse ele está dizendo que é uma ação de Maria? Foi ela que causou... Foi, digamos assim, ela é o agente ativo dela ser uma pessoa ativa? Não, você olha pelo contexto, assim, seria muito forçar a barra dizer que sim, né? Você olha pelo contexto e diz, não, esse predicado está indicando uma característica de Maria. Então, esse verbo é um verbo de ligação, porque a palavra mais importante é o adjetivo. Por quê? Se você lembrar de classes gramaticais, adjetivo ele dá uma característica ao sujeito, né? Ou seja lá o que for, né? Mas ele dá ele atribui uma característica à palavra em questão, certo? E aí, quando o predicado expressar, o que é que o livro quer passar para vocês? Quando o predicado expressar uma ação do sujeito, a palavra mais importante do predicado é o verbo, certo? Quando atribuir uma qualidade ao sujeito, a palavra mais importante vai ser o adjetivo. E aí o verbo vai ser chamado de verbo de ligação. Isso é bem importante. A gente não vai conseguir nem correr muito com isso. A gente vai terminar o verbo de ligação hoje, mas a gente não vai conseguir correr muito com isso. Mas enfim, vamos dar continuação, né? Indica as ações expressas, vocês fizeram, né? A letra A. Letra B. Indica os verbos de ligação que aparecem nas orações transcritas na coluna 2. Daí aí eu meio que já dei um spoiler, né? Por exemplo, letra C, quando você seguir para a coluna 2, o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. Aí vocês pegam e colocam esses verbos no infinitivo, tá bem? E o que seria o infinitivo, professor? O infinitivo é a forma crua do verbo. É a forma não conjugada, digamos assim. Por exemplo, se eu digo Maria é, utilizando os mesmos exemplos anteriores, é o verbo ser ou estar. É o verbo não conjugado. Mas aí, nesse caso de Maria é uma pessoa muito ativa, é o verbo ser, né? Aí você usa só o verbo ser. Enfim, letra C.
Transcreva os atributos que os verbos estão ligando aos respectivos sujeitos nas orações da coluna 2. Pronto. Aí você vai pegar, o que, é que você vai fazer? Você não retirou o verbo? O resto é o que se pode dizer sobre o sujeito. É o que está ligando. Se você tira o sujeito, que nesse caso já estava separado. Não. É isso mesmo. E você retira todo. Você sobra o que, na verdade, né? Se você tira o sujeito, tira o verbo de ligação, o que sobra seria o predicativo. Né? E aí ele vai pedir para você transcrever esses da coluna 2. Esse que você retirou o verbo. E utilizando o seco, já disse que vai para a coluna 2. Mais uma vez. Veja, o intuito é um diagnóstico do perfil de cada um. O é um intuito. Aliás, perdão. O é um verbo de ligação que liga o intuito a o predicativo, um diagnóstico do perfil de cada um. Aí vocês vão fazer o seguinte, vocês vão retirar do mesmo jeito que vocês retiraram, e eu já dei para vocês que são 3 na coluna 1, 3 na coluna 2, e aí vocês vão colocar esses 3 predicados, ou seja, predicativos na verdade, o que sobra quando você tira o verbo de ligação e o sujeito na letra C. Perdão, pessoal. E aí, vamos dar sequência, né? Agora é realmente só uma leiturazinha básica. Damos o nome predicativo do sujeito ao termo de oração que indica uma característica, um estado ou modo de ser do sujeito. O predicativo do sujeito compõe os predicados nominal e verbo nominal. No caso do predicado nominal, no caso do predicado nominal, refere-se ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Uma função de predicativo do sujeito pode ser desempenhada, entre outros, por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Exemplo, os encaminhamentos serão realizados. Veja que o predicado pode ser enorme, pode ser menor, pode ser pequeno. E aí vale ressaltar um pouquinho da diferença entre eles, tá? Na verdade, entre os tipos dele. Entre os tipos deles, né? Para fazer mais sentido para vocês. Eu acredito que vocês não lembrem o que é uma locução. Locução é quando você tem um conjunto de 2 ou mais palavras, mas que indicam o mesmo significado. E aí você pode separar locução adverbial, locução verbal, locução adjetiva, enfim, todas as classes de palavras tem um tipo, tecnicamente tem um tipo de locução. Tecnicamente, tá? Não que todas tenham. Só que a gente geralmente só fala de 2, que é a locução adjetiva e a verbal, né? Que são as mais importantes, digamos assim. Mas basicamente, professor, como assim? Como assim? 2 verbos para indicar uma única ação. Mas existe. Por exemplo, ele veio resolver uma importante questão. Veio é verbo. Resolver também. Então, veio resolver é uma locução verbal. Ok? De mesmo modo e de forma análoga, aliás, não do mesmo modo, mas de forma análoga, locução adjetiva são 2 ou mais palavras que compõem o mesmo sentido de característica, mas indicam coisas diferentes. É mais de uma palavra, não é tipo bonito. É uma palavra que indica uma qualidade, só que com 2 ou mais palavras, certo? Vocês vão ver uns certos exemplos, na verdade, e isso vai ficar um pouco mais claro. Eu posso até separar para vocês depois uma listinha, tá? Porque esses assuntos são bem legais, locuções adjetivas e tudo mais. Tecnicamente, eu creio que vocês veem isso lá no 6º ano, mas enfim, como faz muito tempo, é até bom relembrar. Mas é basicamente aquelas situações que você tem, por exemplo, o que é de abelha é apícola, o que é de gato, felino, o que é de boi, bovino, a locução adjetiva, tá? E dá o sinal, dá o sentido de adjetivo. Por quê? Porque vem de boi, de abelha, de manhã. Qual seria a locução adjetiva? Matutino. Esse tipo de coisa. De tarde. Qual seria a locução adjetiva? Vespertino. Se fosse de noite, seria a locução adverbial noturna. Assim vai.
do telefone gosta porque gosta, né? De aperrear nas aulas. É incrível. Pronto, pronto. Agora tá resolvido. Bom, e aí damos o nome, dando continuidade, na verdade, né? Um adjetivo ou locução adjetiva, exemplo. Os encaminhamentos serão realizados. Verbo de ligação é o serão. E o predicativo do sujeito são aí os realizados. Tá. Veja que esse realizados, ele vem de realizar e ele indica uma característica do sujeito, não ação. Eles serão realizados, mas esse realizado vem de realizar, portanto, locução adjetiva, tá? Um substantivo. Não, na verdade aí é realmente só um adjetivo. Desculpa, gente. Desculpa. Começar você. Locução adjetiva tem que ter uma ou mais palavras, né? Aí só tem uma, então só pode ser adjetivo. Eu transcendi um pouco aqui. Um substantivo. Veja. O intuito é um diagnóstico. O verbo de ligação é. E aí, um diagnóstico é o predicativo do sujeito. Certo? É um substantivo. Um diagnóstico. Não tem muito o que falar sobre isso, não, né? A gente também trabalhou isso em classes gramaticais, espero que vocês lembrem. Um pronome, por exemplo, a responsável é ela, um verbo de ligação aí, tá? E até, de certa forma, poderia até ocorrer uma certa inversão aí, né? Porque eu estou falando, na verdade, o sujeito aí é a responsável. E normalmente haveria uma confusão de vocês dizerem assim, que o sujeito é ela porque é um pronome. E nesse caso, preste atenção que não. Notem que não, na verdade. O sujeito aí é a responsável, certo? O verbo de ligação do verbo ser é, conjugado, né? Se a pessoa é, e ela, um pronome. Um numeral. Veja, são milhares os pedintes na cidade. São milhares, não é um sujeito. Isso aí está meio que na cara. Quem é o sujeito? É quem você pode atribuir uma qualidade, característica, enfim. E note que esse cartãozinho azul, ele foi referido basicamente a predicativo sujeito relacionado a locuções adjetivas, referente a características expressas que a gente pode falar sobre o sujeito. E aí, quem seria o sujeito nessa última frase? Seria os pedintes na cidade, porque é a quem você está atribuindo uma característica. E que característica seria essa? Serem milhares. Só que são, vem do verbo ser, certo? E ser, nesse caso, por ser um predicativo do sujeito e ser um predicativo nominal, aliás, verbo nominal, né? Verdade. Não, é nominal, é nominal. Por ser um predicativo nominal, tem um verbo de ligação, correto? Vamos adiante. Eu posso passar uns exercícios para vocês, mas eu creio que o próprio livro já vai fazer isso. De qualquer forma, eu não creio que vai dar tempo de fazer isso tudo hoje, porque o vídeo já está grande e predicativo, sujeito, são coisas que a gente tem que mexer, revirar, enfim. E eu também sou uma pessoa que gosta de conversar bastante, e eu vou puxando o assunto que vocês nem lembravam mais. Isso vai tornando a aula, de certa forma, não monótona, mas ao mesmo tempo extensa, né? E vamos lá, vamos dar sequência. E o terceiro, identifique e transcreva os verbos de ligação presentes no trecho a seguir, extraído do texto O Vagabundo na Esplanada. É o primeiro texto lá do livro, tá? Se vocês quiserem dar uma relida. O homem estava deveras surpreendido. Olha, veja, presta atenção. O homem, sujeito da frase, estava deveras surpreendido. Deveras surpreendido indica uma qualidade do sujeito, que a gente pode falar sobre o sujeito. Seria uma locução adjetiva. Veja, ele não está só surpreendido. Se fosse só surpreendido, seria um adjetivo. Como é deveras surpreendido, é uma locução adjetiva. Porque são duas ou mais palavras que indicam o mesmo sentido. Eu só estou dando um ênfase, deveras surpreendido. E aí você espera o quê? Um verbo de ligação. E quem é esse verbo de ligação? Só tem um aí, então não tem complicação, né? O homem estava deveras surpreendido.
Encolhendo os ombros como quem se presta a um sacrifício. Deu uma mirada pelas caras dos circunstantes. O azul claro dos olhos embaciou-se-lhe. Talvez que a gerência tenha razão, concluiu ele, em tom baixo e magoado. Aqui para nós também não me parecem lá grande coisa. Aqui para nós, vírgula. Também me não parece, acho que foi um erro do livro aí. Também não me parecem lá grande coisa. O empregado nem podia falar. Nesse caso aí, veja, aqui para nós também me não parecem lá grande coisa. Quem não parece grande coisa são os circunstantes, né? É um verbo oculto, mas que já foi dito no contexto anterior. Um verbo não, desculpa, um sujeito oculto. É um sujeito oculto que já foi dito no... E a gente pode até conversar sobre tipos de sujeito. Eu sinto que eu vou ter que dar essa aula para vocês também e tudo mais. Tipos de sujeito, tipos de locução, tipos de... enfim, adjetivos, advérbios. É uma ênfase dentro de cada classe gramatical. A gente estudou as classes gramaticais por cima, agora a gente teria que dar uma ênfase em cada tipo. Por exemplo, o adjetivo tem esse tipo, esse tipo, esse tipo. Adjetivo pátrio, adjetivo não sei o quê, parará, parará, parará. Certo? Esse tipo de coisa. Por exemplo, substantivo, um nome próprio, um nome, o substantivo próprio, substantivo comum e etc. Esse tipo de coisa. A gente teria que dar ênfase a essas coisas que a gente não deu ainda. Mas enfim, dando sequência, tá? Qual é essa segunda frase aqui? E eu já vou meio que dar um spoiler para vocês. Aqui para nós, também não me parecem lá grande coisa. Quem não me parece lá grande coisa? São os circunstantes, né? Já foi dito anteriormente na frase. Mas veja, também não me parecem lá grande coisa. Grande coisa dá o sentido de quê? De adjetivo, não é? Por que dá o sentido de adjetivo? Veja que adjetivo é uma única palavra. Quando eu tenho duas ou mais palavras indicando o sentido de um adjetivo, uma característica, a gente chama de locução adjetiva. E quando tem a locução adjetiva presente, espera-se um verbo de ligação entre o sujeito, que nesse caso está oculto, mas é diferente de choveu, onde não existe sujeito, tá? Oculto é diferente de inexistente. Não é porque, por exemplo, o vento a gente não vê e o vento existe. Exatamente. Então, tipo, o sujeito aqui, mesma lógica. O sujeito aqui a gente vê. Aliás, o sujeito aqui a gente não vê, mas ele existe. Certo? Não me parecem lá grande coisa. Quem é o verbo de ligação? Só tem um aí, né? Só tem um verbo nessa frase, nessa oração, na verdade. Então acho que fica fácil vocês deduzirem quem é. Correto? Vamos adiante, porque o vídeo já está se estendendo um pouco demais. O verbo de ligação representa uma ideia de estado, modo de ser ou de estar do sujeito. Do sujeito da oração. Entre os verbos que funcionam como verbos de ligação, podemos destacar ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar, entre outros. Veja, o homem estava deveras surpreendido. Verbo de ligação. Eu acho engraçado. Que, tipo, o livro manda vocês fazerem um negócio e o livro é tão bobo quanto eu. Eu dou as respostas para vocês, o livro vai lá e faz a mesma coisa, dá a resposta também. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados os encaminhamentos. É porque, assim, o livro, em defesa do livro, ele acredita que vocês vão fazer isso de forma cronológica, né? Vocês vão fazer bonitinho, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Na realidade, não é bem assim, né? Às vezes, feito na prova, às vezes você faz primeiro, você faz terceiro, depois volta pro segundo, vai pro quinto, quarto, e assim vai. Não tem uma ordem certa. Às vezes é o que dá para fazer, na questão de prova, né? Às vezes é o que dá para fazer. Vamos ser sinceros, né? Eu também sou aluno, eu conheço a realidade de vocês. Com o perfil dos menores em situação de mendicância, serão realizados encaminhamentos. Serão realizados. Realizados adjetivo. Quando tem um adjetivo ou locução adjetiva sobre um predicado, a gente espera o quê? No mínimo, um verbo de ligação. E aí o verbo de ligação, esse aí já está ficando manjado, né? Um serão. Mas assim, não pense que sempre que tivesse verbo, né? Por exemplo, o verbo ser. Não é sempre que tiver o verbo ser em qualquer tempo verbal, isso vai significar
que seja um predicativo nominal, tá? Não quer dizer exatamente que ele vai ser um verbo de ligação, não. Não pensem dessa forma, não. Porém, contudo, todavia, entretanto, ele se destaca porque ele vai aparecer, na maioria das vezes que ele vai aparecer como verbo de ligação. Fiquem atentos a isso, tá? Vai depender do que, professor? Do contexto. Não tem muito o que explicar sobre isso, não. É realmente questão de praticar, entender a frequência de como funciona o contexto, interpretar a oração e aí sim poder entender, compreender como é que funciona cada coisa. É necessário observar que a classificação de um verbo quanto à predicação, agora sim, uma frase bem pontuada, não pode ser feita isoladamente, mas sim no contexto em que esse verbo está sendo empregado. O mesmo verbo pode aparecer ora como intransitivo, ora como de ligação. Veja, o menino anda devagar, verbo intransitivo, expressa uma ação. O jovem anda preocupado, o verbo de ligação, expressa um estado. Não, foi justamente o que eu disse. Não é porque tem esses verbos que são destacados aí, que significa que eles vão ser sempre de ligação. Nem sempre que ele aparecer não quer dizer que seja um verbo de ligação, não. Tá? Mas aí vocês vão ter que prestar atenção no restante, no contexto da frase. E é por isso que o livro vem trabalhando tanto interpretação textual com vocês. É para justamente vocês entenderem essas pequenas reflexões assim de forma mais intrínseca. Certo? E aí, releio o trecho, mais um trecho de O Vagabundo na Esplanada, caído para a nuca, copa achatada, aba as ondas, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta. Alvacenta meio em tom de branco, tá? Aquele meio amarelado, coisa do tipo. Daí que vem alvo. Ó, lavei a roupa, ficou bem. Quem nunca ouviu isso da mãe, do pai, do avô? Ó, lavei, visto a roupa, ficou bem alvinha. Vem desse sentido, alve. Alve é um prefixo que indica branco. O próprio náutico, apesar de ser esporte, tá? Se chama torcida alve rubra, alvo, rubra vermelha, alvo branca. O esporte, por exemplo, é rubro negra. Rubro indica vermelha, né? E negra, preta. Tá na clara aí, né? Tava bem claro, na verdade. E tricolor, que é a torcida de Santa Cruz, né? Para não deixar ninguém com ciúme. São as três cores, né? Branco, preto e vermelho. Mas enfim. Deixar a situação do futebol para lá, né? A gente tá sem tempo. Ele escreveu a oração destacada no texto, substituindo a forma verbal, semelhava pela mesma forma verbal do verbo parecer. Veja, o chapéu semelhava uma auréola alvacenta. Ou seja, vocês vão pegar esse semelhava e vão trocar pela conjugação correta do verbo parecer. Certo? E note que aí ele vai se transformar no quê? No verbo de ligação. Indique na oração reescrita o predicativo sujeito. Classifica o verbo empregado. Agora eu dando a resposta de novo. Veja, indique na oração reescrita, ou seja, na que você reescreveu, o predicativo do sujeito classifica o verbo empregado. O verbo eu acabei de dizer o que é, né? É fogo. E o predicativo do sujeito é todo o resto. Então é isso que eu faço, para vocês entenderem, né? E aí, aplicando os conhecimentos, eu não vou ler com vocês isso, porque não vai dar tempo. Mas, tá? Dado que a explicação foi bem longa, eu vou acreditar que vocês conseguem fazer isso sozinho, tá? Eu creio que vocês conseguem. Então, para a tarefinha de casa, fora escrever toda essa explicação, professor, eu preciso escrever isso aqui e tal, não sei o que. Escreva uns exemplos, gente. Por exemplo, o que é importante aqui, esse quadradinho laranja, da página 26, quadradinho azul, da página 25, quadradinho laranja, da página 25. E aí tudo ao que eles se referem, né? Por exemplo. Né? Isso aí vocês precisam escrever de certeza. Agora o resto vocês podem ponderar. Por exemplo, fica a meu critério, escrever no caderno ou não, a coluna 1, coluna 2. Mesma coisa que eu você. Não vou avaliar pelo que vocês escrevem, eu deixo de escrever no caderno, e sim pela qualidade das respostas que vocês me enviam. Ok? É mais por questão de organização própria para vocês. Seria bem mais proveitoso se vocês escrevessem tudo. Né? Mas enfim, eu vou deixar para vocês como tarefa de casa. E tem tudo a ver com... Isso aí são
O nome da seção do livro é Aplicando Conhecimentos por um Motivo, né? Então, vocês vão ler, tá? E vão fazer essas atividades. Vão ler esse textinho aí, crianças em primeiro lugar. Vão fazer o primeiro, o segundo, o terceiro e só. Vejo que são bem poucas atividades. E aí, no próximo vídeo, a gente vai decidir, na verdade, se continua no coisa ou se toma um rumo diferente. Porque eu sinto também que ficou faltando conversar com vocês sobre o uso correto de pontuação. Eu conversei com vocês sobre os erros gramaticais. Eu espero que todo mundo esteja começado a se atentar, na verdade, como se escreve cada coisa, esteja tentando melhorar a sua escrita, correto? Mas eu também existem outras coisas. Tipo, você pode escrever correto, graficamente, assim, gramaticalmente correto, por exemplo, sem errar grafia de palavras. Mas você pode errar, por exemplo, no uso de vírgula, no uso de ponto e vírgula, quando usar dois pontos. Isso é muito importante para vocês também. E aí eu posso estar dando uma aula quando que usa crase. Meu Deus, a crase é tipo pesadelo de alunos, né? Tem professor de... Tem uma lenda engraçada aí. A professora disse assim: eu só vou me casar quando achar um homem que sabe empregar a crase corretamente. A mulher morreu sem casar. É uma lenda engraçada para tirar onda com essa situação. Porque é verdade. Tipo, é muito difícil você visualizar uma crase bem empregada hoje em dia, né? Nos tempos de WhatsApp, no qual você escreve você, em vez de você, é só o C. E olhe lá, você vai hoje. Esse tipo de coisa, né? A gente vai tendo uma corrosão na língua, a língua da gente vai corroendo. A gente sabe falar um negócio, igualzinho eu vi um vídeo no Instagram esses dias, que era assim, ó. Nós vamos para a praia. Aí, depois perdeu. Vamos para a praia. Vamos, aí tira o A, vamos para a praia. Aí depois virou, e não para por aí, né? Parece que a língua da gente vai tendo cupim, vai comendo as palavras. Vamos para a praia. É assim que a gente fala hoje em dia. Vamos. Aliás, nem o vamos é vamos. Vamos para a praia. É V-A-M-O, vamos, P-A, pá e praia. Vamos para a praia. Veja, vamos para a praia. E mesmo assim é meio errado, né? Que seria só o mais aceitável, que seria uma crase aí, né? Vamos à praia. Mas veja como a língua da gente vai corroendo, né? E vai transformando as orações corretas de acordo com o que se parece ser mais conveniente para a gente. Mas nem sempre o que é mais conveniente é também o que está correto. Finalizamos o livro hoje, pessoal, tá? Fazendo essa pequena transição com vocês agora para a tela maior. Eu queria mais uma vez só fazer esse apelo para vocês mandarem mais outras atividades. E o que vocês tiverem dúvida, vocês já passarem para mim para eu ter uma ideia do que fazer com vocês na próxima atividade. Se eu dou uma aula de gramática, se eu dou uma aula, se eu continuo o livro, tá? O livro vai fazer o trabalho dele agora, tá? Se vocês olharem, aliás, eu fechei, mas se vocês reabrirem o livro e prestarem atenção, o que é que vai acontecer? Ele vai apresentar um texto de um cavalinho. Cadê? Vai apresentar um texto para vocês, né? O Diabo e Outras Histórias. Beleza. Vamos apresentar um livro. Liev Nikolaevich Tolstói. Esse aqui é um autor interessante, mas ele é bem complicado de se entender, de certa forma. O tempo, o dia seguinte e tal. Aí meio que a gente retorna. É exatamente isso. Exatamente. A gente vai fazer o seguinte, veja, o livro ele vai dar uma pequena pausa em predicativos. O que vocês aprenderam hoje foi predicativo do sujeito, só que predicativo nominal. É o que precisa de um verbo de ligação, que expressa ação, aliás, o que expressa uma característica do sujeito. No próximo, a gente vai ler um pequeno texto, aí vai ter a pequena interpretação do texto, e aí ele vai iniciar o predicativo verbal, ou seja, o que exprime a ação do sujeito. Ok? E aí, obviamente, analogamente, do jeito que você tem locuções adjetivas para fazer, para definir predicados nominais, você vai ter também locuções verbais, podendo definir predicativos verbais. Ok? Então, pessoal, no mais, isso é tudo. É tudo isso, pessoal.
Encontro vocês na quarta, eu creio, na quarta ou na quinta. Na verdade, eu encontro vocês amanhã na aula de inglês. Então, bons estudos, não tivemos muitas atividades hoje, mas eu espero que vocês reflitam muito sobre o uso de cada coisa, tá bem? Um beijo bem grande, um grande abraço, certo? Espero vocês. Estou aqui presente para tirar quaisquer dúvidas de vocês eventuais. Aliás, tirar quaisquer eventuais dúvidas de vocês. Um abraço.